da beleza da tua santidade. Vem sobre este lugar nesta noite, Senhor. Que nós sabemos que está aqui quem o Senhor permitiu que estivesse. Está aqui aqueles que vieram com o coração aberto para te adorar, para exaltar o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, Deus. Sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, Senhor, vem com a tua glória sobre este lugar. Nos envolva, Senhor, que nós possamos nessa noite nos aprofundar em Ti, que nós possamos ir mais fundo aonde nós não chegamos, que nós possamos nessa noite, Senhor, sentir o Senhor nos tocar, sentir o Senhor tocar a nossa vida. Toca-nos nessa noite, Espírito Santo. Toca
Toca este lugar, Senhor, toca nossos corações, toca a nossa vida nessa noite, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Jesus, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz envolva o meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz envolva em meu ser. Nos envolva, Senhor. Nos envolva, Senhor, na tua presença, porque nós queremos ver tua glória. Nós queremos ver o Senhor frente a frente, face a face. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Pai, nessa noite, nos diminuir para que o Senhor venha crescer. Nos envolva, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença me aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de
Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Agora eu quero pedir aos irmãos, pedir às crianças que estão aqui na frente, para que prestem atenção no que o pastor vai pregar. Amém? Se você quer prestar atenção, você vai entender o que Deus está falando. Pedir aos irmãos, que encontre uma acomodação. Acalme agora a sua alma, o seu espírito, e preste atenção na palavra de Deus. Irmãos, é tão ruim quando a gente está falando com alguém e essa pessoa está desatenta, ou está andando, ou vira as costas e sai. Eu queria que os irmãos entendessem da seguinte forma: a palavra que nós pregamos aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Então é como se o Senhor estivesse falando aqui. Agora imagina você falando com alguém e simplesmente essa pessoa vira as costas e sai, e deixa você falando sozinho. Posso te dar um conselho? Não deixa Deus falando sozinho, não. Porque aquilo que Deus falar e você não receber, amanhã vai te fazer falta. Sabe por que eu sei que vai? A maioria das pessoas que estão desviadas hoje é porque quando elas precisaram de uma palavra, foi exatamente a palavra que ela virou as costas e saiu. E aquela palavra fez falta para ela. Sabe, irmãos, eu vejo muitos crentes fracos espiritualmente. Crentes que frequentam a igreja todos os dias e estão fracos. Por quê? Porque o que nos fortalece não é frequentar a igreja. O que nos fortalece é prestar atenção e alimentar da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, às vezes você vê a pessoa que fala assim, vive dentro da igreja, mas é fraca espiritualmente. É porque não ouve a palavra. E Jesus, ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Vem vento, vem onda, vem tempestade, e a casinha está ali, irmão. Então, que nós possamos, irmãos, ser reconhecidos nessa cidade como uma igreja que ama a palavra de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de conversar outro assunto que não seja a palavra de Deus. Não dou conta. Se eu estou conversando com alguém, outro assunto, eu dou um jeito de pegar um atalho assim e trazer a pessoa comigo para falar de Deus. Então que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Bem, irmãos, porque não é só mais um culto, é um encontro. Amém? Quando eu venho para a igreja, eu não venho para um culto, eu venho para um encontro. Um encontro com alguém muito especial. Sabe? Eu sei que ele vem. Sabe qual foi o erro de Adão? Foi achar que ele não viria. Diga para quem está do seu lado: o pecado de Adão não impediu que Deus viesse ao encontro. Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar, não importa a situação que você esteja. Sabe, irmãos, eu vejo a fidelidade de Deus. Ele podia ter, porque ele viu quando Adão pecou, irmãos. Viu ou não, irmão? Ele viu, não viu? Ele podia ter feito o quê? Manda um anjo lá, vai lá e resolve, mata, passa a espada. Vamos fazer tudo de novo. Faltava terra,
faltava barro. Dava para ir fazendo, fazer igual o Santos Dumont, até chegar no 14 bis. Esse Adão não deu certo, vamos fazer outro. Ele podia ter mandado um anjo com uma espada na mão e falar, vai lá e resolve aquilo para mim, porque esse cara me desonrou. Mas aí eu vejo, irmãos, o amor de Deus, Deus vem. Deus vem. Eu não vou falar que havia uma expectativa em Deus, irmão, porque não tem como. Porque Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Mas humanamente falando, se é eu, viu, quando uma pessoa, ela trai a outra, a princípio a outra que foi traída fala assim, eu não quero nem ouvir você falar, não quero conversar com você. Aí a pessoa fala assim, não, mas me ouve, me ouve. Aí a pessoa que foi traída vira e fala assim, tá bom, eu vou te ouvir. Porque a pessoa que foi traída fica na expectativa, vai que ele me fala alguma coisa, né, que me convença. Se eu fosse olhar humanamente, eu imagino Deus falando assim, eu vou lá. Vai que Adão fala alguma coisa que toque, né, que se eu ver que ele me ama, se eu, sei lá. Isso é só ideia minha, viu, irmãos? Expectativa de um pai. Porque eu sei de uma coisa, o desejo de todo pai é que o filho se arrependa. Bem, então nós estamos aqui na casa do Pai. Nós estamos aqui com o nosso Pai. Nós possamos focar na palavra. Essa palavra que você vai receber aqui hoje. Talvez hoje ela não faça sentido, talvez hoje ela não sirva para nada. Mas eu te garanto, porque a Bíblia garante, que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se não servir, coloca na partilheira do teu coração. Porque lá na frente diz a Bíblia assim, olha, e o Espírito vos fará lembrar. Agora você só lembra daquilo que você já sabe. Então aprenda, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feliz com a presença do Iago. É Iago, né? Seja bem-vindo, amigo do Wellington. Fico feliz com a sua presença, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Amém? Estar conosco aqui, seja bem-vindo. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Hoje eu saí cedo, mas o Éder, eu estava dizendo para ele o quanto Deus tem falado comigo, meu coração, eu tenho estado atento à voz de Deus, aos sinais, nas coisas simples eu tenho visto Deus de uma forma extraordinária. E o Senhor tem cuidado de mim também de uma forma extraordinária. E eu tenho procurado assim alinhar meu coração, minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu falar uma coisa para você antes de eu ler. Olha aqui para mim. Você não me vê envolvido com alguma coisa, você não me vê participando de alguma coisa, você não me vê empolgado com alguma coisa, bom, você pode ter certeza que não é à toa. Você acredita no seu pastor e confia nele, não é assim. Eu não preciso chegar aqui e ficar falando nada. A pergunta é, eu me lembro quando alguém, antigamente tinha muito aqui, agora acabou isso, mas antigamente tinha muito assim, pastor, pode comprar coisa na capelinha, lembra disso? Toda a época de festa ia chegando, o povo me cercava na porta da igreja. Porque pode, porque não pode. Eu olhei para ele, aí eu comecei a responder assim, você me vê lá, vai lá, se você me vê lá, pode. Você não me vê lá, cara. Entendeu? Você não me vê lá. Das duas uma, irmão. Se a ovelha está sem pastor, ou ela está perdida, ou o pastor está desviado. Onde está o pastor, está as ovelhas. É assim que funciona. O que eu estou te falando é Bíblia. Aonde está o pastor, está as ovelhas. Não é o pastor que vai aonde as ovelhas estão. Irmão, sabia que ovelha,
é um animal que não é tocado, toca é vaca, cavalo, ovelha segue. Ovelha segue. Conta essa história. História real. Aconteceu. O camarada foi em Israel passear e foi ver os pastores no campo com as ovelhas. Aí ele perguntou pro pastor assim que estava cuidando das ovelhas lá. Ovelha é bicho, viu, irmão? Tá? Tô falando bicho, tá? Ele tem que explicar, porque tem umas pessoas, irmão, que é difícil. A pessoa está imaginando assim, né? Então eu explico, porque eu gosto das coisas bem explicadas, entendeu? Aí... Ô Iago, não assusta não, aqui é assim para pior, viu? Então o que acontece? O cara chegou lá e falou assim: ô, pastor, é verdade que a ovelha conhece a sua voz? Não é, ué. Então quer dizer que outra pessoa aqui que se chamar elas não seguem, não? Não. Falei, duvido. Aí o pastor falou, pode chamar, ué. Aí ele começou a gritar lá, as ovelhas pastando. Ele começou a ouvir, as ovelhas pastando. Aí gritou a segunda vez, ovelha pastando. Aí que gritou a terceira vez, uma ovelha no meio das ovelhas, tudo levantou a cabeça e ficou assim, ó. Aí ele virou para o pastor e falou, tá vendo? Pelo menos uma me ouviu. Aí o pastor falou, não, essa aí é surda. Então a ovelha é assim, irmãos, a ovelha conhece seu pastor. Enquanto o pastor está ali, elas estão ali. A hora que o pastor pega, irmãos, as ovelhas sabem na hora que o pastor está indo embora. Ele pega o cajado, ele pega as coisas, ele saiu andando, ele não tem que falar assim, vamos embora. Elas saem todas atrás. Repita comigo, ovelhas seguem. Então se você anda por sua conta, você não é ovelha, você é bode. Porque bode anda, ninguém consegue cercar. Bode vai aonde quer, na hora que quer. A ovelha não, a ovelha segue. Bem? Então é isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Deus abençoe nossos irmãos lá de Lagoa da Prata, Sandra, Reinaldo. Diz assim a palavra do Senhor: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, Paulo está pregando aqui, ele está fazendo aqui uma comparação. Ele está usando aqui uma figura, e a figura que ele usa é a do vaso. Ele usa a figura de uma casa, a figura de vaso, e ele diz assim que tem vasos que numa casa, numa grande casa. Essa grande casa que ele está falando aqui, irmão, ele está falando assim que é uma casa de rico, uma casa de pessoa rica, uma grande casa. Então a gente aponta para a casa de Deus. Repita comigo, Deus. Então ele está dizendo que a casa grande, a casa de Deus, não tem só vaso de ouro, não tem só vaso de prata. Ele está dizendo também que tem vaso de madeira, tem vaso de barro. Amém, irmãos? E ele diz, uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Agora deixa eu te perguntar, quando Paulo está falando que nessa grande casa tem vasos, esses vasos simboliza quem? Quem, igreja? Bate no peito e fala assim, nós. Fala, nós somos vasos. Agora você precisa definir
Quem decide se você é de ouro, se você é de prata, se você é de madeira ou se você é de barro, não é Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro aqui. Porque se você ler o texto todo, claro que eu separei 2 versículos aqui do contexto, mas se você for para o contexto, você vai ver orientações de Paulo a Timóteo com relação ao procedimento. Então aqui nós aprendemos uma coisa: o que define que tipo de vaso eu sou é o meu procedimento. Se eu tenho procedimento de honra, eu vou ser vaso para fim honroso. Se eu tenho um procedimento de desonra, eu vou ser vaso para fins desonrosos. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? Amém? É engraçado, irmão, que o vaso de ouro, se você colocar alguma coisa dentro dele que não tem valor, isso que foi colocado dentro do vaso de ouro que não tem valor, passa a ter valor. Agora, se você pega uma pedra de diamante e coloca num vaso de barro, e a pessoa olha aquele vaso e não sabe o que tem lá dentro, ele vai valorizar aquele vaso? Então você precisa entender a palavra de Deus nessa noite para a sua vida. O ano está terminando, e você não pode finalizar um ano e começar o outro com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, porque o Senhor te escolheu para ser vaso. Quando está ali na visão ali de Jeremias 18, que ele fala do vaso do oleiro, e o vaso cai, e o oleiro faz outro, Deus fala para Jeremias: assim sois vós na minha mão, como um barro na mão do oleiro, assim é a casa de Israel na minha mão. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender o aspecto desse texto. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Paulo aqui, irmãos, ele estava preocupado, no contexto geral, ele estava preocupado. Talvez isso seria uma palavra que eu tivesse que pregar para líderes. Por quê? Por quê? Porque no contexto geral aqui, Paulo está preocupado com o caráter, com a formação dos líderes, das pessoas que vão estar ministrando, das pessoas que vão estar à frente, das pessoas que vão estar envolvidas com o altar, das pessoas que vão estar envolvidas na obra de Deus. Porque Paulo, quando ele escreve para Timóteo, irmãos, você pega as 2 cartas de Timóteo, o foco central dela é os obreiros, ou não é? Quem foi o sucessor de Paulo na obra? Tudo indica que foi Timóteo. Foi para Timóteo que ele transferiu os ensinamentos, os conselhos. Eu acredito que o sucessor de Paulo foi Timóteo. Ele preparou Timóteo para continuar. Entende, pessoal? Então, você pega esse texto, se você der ordem com a montanha, tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ventilador, não, a fé está fraca. Vou beber uma água que eu refresco mais. Vamos voltar aqui. Eu quero que vocês entendam esse contexto aqui. E Paulo, ele está preocupado com um novo líder, com aquela pessoa que vai fazer a obra de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O problema da igreja é os crentes, irmão. Eu sou capaz de falar para vocês que do jeito que eu tenho visto o comportamento de crentes, o diabo pode tirar férias. Porque eu vejo pessoas mentindo, eu vejo pessoas fazendo panelinha, eu vejo pessoas fazendo fofoca, eu vejo pessoas defraudando, eu vejo pessoas mentindo. Sendo que nós fomos chamados para ser sal e luz. 2 coisas essenciais para a vida humana. Amém? Então, ele manda essa carta para Timóteo, instruindo Timóteo, amém? Ensinando a ser um vaso de honra, ensinando a ser um vaso valoroso,
dizendo de que forma, Paulo ele fala de forma clara, de que forma você honra e de que forma você desonra. Então, meu irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Não tem como você dizer que está enganado, porque a Bíblia é clara. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Amém? Com Jesus, irmão, não tem meio termo. Você vê que Paulo diz aqui, ó, ou você é vaso de honra, ou você é vaso de desonra. Não tem meio termo. Eu já contei aqui há um tempo atrás que eu trabalhei numa fábrica de vaso em Uberaba, uma cerâmica chamada Pote Forte. Fazia filtro de bebê, aquele filtro de barro. E eu lembro, irmãos, que lá tinha o filtro de primeira linha, o de segunda linha e o que era jogado fora. Então havia um meio termo ali. Então o filtro de primeira linha custava 200, o de segunda linha custava 30. E o outro que não servia para nada, trincado, rachado, jogava fora. O que era da segunda linha é porque era mal queimado, né? A água vazava, e suava muito, a água saía. Então havia um meio termo. No mundo espiritual não, irmãos. Ou você é vaso de primeira linha, ou você é vaso que vai para o lixo. Não tem jeito. No mundo espiritual não tem meio termo, irmão. Eu digo sempre aqui, eu repito isso sempre que eu posso. No mundo espiritual, no evangelho não existe neutralidade. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você é bênção, ou você é maldição. Não tem como você parar e falar assim, não, eu não quero envolver. Não tem como fazer igual na política, que você fala, não, sou de direita, não, sou de esquerda. Não, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou no meio, eu sou centrão. Não, o centrão no mundo espiritual também é do diabo, irmão. Ah, porque eu vou ficar em cima do muro. Irmãos, o muro tem dono, é do diabo também. Então não tem neutralidade no mundo espiritual. E com Jesus é assim. Ou você é ou você não é. Irmãos, com Jesus, irmão, é céu ou inferno. E nós vamos entender isso. E eu quero. Por que eu preciso ensinar para você ser um vaso de honra? Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que ela compara homens como vaso. Amém? E aprendendo sobre o vaso, a gente vai entender como ser uma pessoa de honra. Por que Deus deseja usar vasos de honra? Amém? Eu preciso que você entenda isso, que você é um vaso e que Deus quer usar você. Mas para Deus usar você, você precisa ser um vaso de honra. De honra. Amém? De honra. Eu quero falar uma frase aqui, inspirado no profeta Eliseu. Lembra quando uma viúva chegou até Eliseu e falou assim, meu marido morreu devendo, e meus filhos estão sendo oferecidos para ser levado como escravo no lugar da dívida. Eu não tenho marido, eu só tenho meus filhos. Aí o profeta pergunta, declara o que você tem na sua casa. Aí ela diz assim, eu não tenho senão uma botija. Sabe o que é a botija, irmão? Botija é um vaso pequeno. Botija também é vaso. E aí, irmãos, ele vira para ela assim e fala para ela assim, ó, vai e pede vasos emprestados. Vasos emprestados. E fecha a porta sobre você e seus filhos. Ele não falou para ela assim, ó, faz a oração das 7 cabeçadas na cruz. Ele não falou isso para ela. Ele não deu para ela assim um manualzinho. Ó, faz isso, faz. Não, ele só falou, vai lá, fecha a porta, pega os vasos e deita o azeite. Despeja o azeite que está na botija nos vasos.
Engraçado, irmãos. É o menor enchendo o maior. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, irmão, em que coisas pequenas estão movimentando coisas grandes. Amém? É o menor alimentando o maior. Aí o que acontece? Ela vai enchendo, enche o primeiro vaso. Aí ela fala para o menino, traz outro vaso. Aí o menino traz outro vaso e vai despejando. Aquele negócio começa a virar festa. Traz outro vaso e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Até que aí o menino diz assim, mãe, acabou o vaso. Aí olha o que diz o texto. Aí o azeite parou. Aí eu vou pegar uma frase inspirada no profeta Eliseu. Sabe por que eu preciso que você entenda que você é vaso? Porque enquanto tiver vaso vai ter azeite. E azeite fala do quê? Do Espírito Santo. Então se você estiver disposto a ser vaso, a certeza é que o azeite vai ser despejado em todo o culto. Porque aonde tem vaso, tem azeite. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido? Aonde tem vaso, tem azeite. Amém, meus irmãos? Entende por que é importante você ser vaso? Então nós vamos aprender hoje do que o vaso é feito. Paulo fala para Timóteo que tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de madeira, e tem vaso. Vocês estão comigo, pessoal? Hein? Pois eu vou perguntar aqui no altar aqui, qual que é o texto que eu li. Tem vaso de barro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Dos 4 vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro, qual vale mais? Maiara diz que é o barro. Qual vale mais, irmão? A resposta é aquele que é de honra. Porque não adianta você ser um vaso de ouro e não ter honra. 4 vasos são valiosos. Ouro em vasos de honra. Porque não importa a matéria-prima com qual você é feito. Amém? O que importa é a sua utilidade. É a sua utilidade. Imagina só aqui, ó, um vaso de ouro. Imagina um homem muito rico. Um homem muito rico. Ele morre. O homem mais rico da terra morre. Aí o filho dele manda cremar ele. Manda fazer um vaso de ouro. E põe a cinza do pai nesse pote de ouro. E deixa lá num canto. Bem. E agora imagina uma outra cena. Um vaso de barro cheio de água. E aí você está com esse vaso de ouro cheio de cinza, esse vaso de barro cheio de água, você chega lá no Nordeste, lá no sertão. E a única água que tem está dentro daquele vaso. E aí? Qual que tem mais valor? Então é aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega. E o que determina o que você carrega é o nível de honra que você anda. Então, irmãos, a confecção do vaso, porque o vaso de ouro, na casa, na grande casa, tem o vaso de ouro e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um valor. Existe um valor monetário, amém, irmãos? E a gente, quando fala de ouro, a gente já pensa em valor o quê? Mas existem outros tipos de valores. Existe valor emocional, existe valor sentimental. Existe ou não existe, irmão? Às vezes nessa grande casa, o que tem valor para o dono dessa grande casa não é o vaso de ouro, talvez seja o de madeira, porque aquilo lá foi alguém importante que deu para ele, ou alguém que ele amava muito.
Então não é pelo que a coisa custa na loja, é pelo valor aplicado àquilo quando eu ganhei aquilo. Quem foi que me deu? Já viu aquele ditado que quando os meninos vão brincar, principalmente na casa de vó, tem muito disso, né? Os meninos quebram tudo, né? Aí a avó já grita assim: não, solta. Quem me deu isso aqui não vai me dar mais. Já viram isso acontecer ou não? Isso é porque tem valor. Então, nós precisamos entender, amém? Que o vaso, e eu acho muito interessante, irmãos, quando o Senhor fala que nós somos vasos de barro. A Bíblia diz que Deus pega os seus tesouros. Sabe uma coisa que eu admiro muito na Bíblia, irmão? Que se Deus tiver aqui um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de madeira e um vaso de barro, Ele vai preferir colocar os tesouros dele no vaso de barro. Sabe por quê, irmãos? Porque o barro aponta para as nossas fraquezas, para a nossa natureza, para a nossa fragilidade. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus pega os tesouros dele e coloca em vasos de barro. Sabe o que significa ser vaso de barro? Ser humilde. Sabe? Entender que eu nasci para servir. Amém? Geralmente nunca você vai ver vaso de ouro, irmãos. Serve muito para decoração. E assim tem muita gente aqui na igreja que é vaso de ouro. Só vem para decorar a igreja. É decorativo. Não contribui com nada, não participa de nada, não se envolve em nada. Se você é uma dessas pessoas e está aqui, sinto muito, você é um vaso de ouro e para mim você não vale nada. Agora o vaso de barro, ele sabe, irmão, que ele é útil. Em 1950, não lembro a data, se o Júnior lembrar me fala. Um pastor de ovelhas no deserto de Curan, deu uma tempestade, ele precisava esconder com as ovelhas dele. Lá tem muitas cavernas. E uma tempestade muito forte no deserto. Ele pegou as ovelhas dele e foi para essa caverna. Quando chegou lá nessa caverna, ele fez uma fogueira. Quando ele fez uma fogueira, ele viu vários vasos de barro, selados com betume. Sabe o que tinha dentro daqueles vasos, irmão? Pergaminhos do Mar Morto. A cópia mais fiel do Antigo Testamento. Palavras assim que é considerada um dos maiores achados arqueológicos da história. E por que eles pegaram aquilo, os pergaminhos, e guardaram dentro de vasos de barro e não puseram em vaso de ouro? Irmãos, porque o barro ele conserva, ele guarda, e a palavra que Deus está colocando no seu coração, ela precisa ser conservada. Você precisa guardar essa palavra. Amém? O barro ele sabe que ele tem uma utilidade, que não é só status. Amém? Não é só ter a foto no cartaz. Inclusive eu acho que está na hora de parar de pôr a foto no cartaz agora. 2022. Nós não precisamos de foto em cartaz. Amém? Está na hora de tirar essas coisas. Está na hora da gente voltar para o simples. Amém, irmãos? Eu acho que não tinha nem que fazer cartaz avisando que tem culto. Porque esse tempo todo você não descobriu que tem culto na quarta-feira. Tiver que ficar te lembrando. Ninguém tem que. Se o patrão te manda um aviso todo dia cedo, toda manhã você tem que trabalhar. Agora para vir para a igreja tem que ficar bajulando os irmãos. Não. Então, irmãos, que nós sejamos humildes, que nós sejamos esses vasos de barro, irmão. Amém? Engraçado, irmão,
que quando você chegar numa casa, dificilmente você vai ver um vaso de barro na mesa de centro da sala. Mas uma coisa eu te digo, geralmente no vaso de barro estão as coisas mais importantes da casa. Porque existe aquilo que é bonito e aquilo que é importante. Amém? Existe aquilo que é útil. E o vaso de barro, irmãos, amém? Ele está pronto. Ele está pronto. E nós precisamos entender isso. Eu quero ser um vaso de barro. Só que para ser vaso de barro, irmãos, o processo é muito dolorido. Porque a fabricação do vaso, ele toma porrada demais, irmãos. É muita pancada. Ele é batido, aquele barro, ele é batido. E tudo quanto tem impureza, conforme vai dando a pancada, o barro, ele vai manifestando ali pedaço de pau, pedaço de pedra, conforme ele, e muitas das vezes o oleiro machuca a mão, porque ele pega em alguma coisa ali que o machuca. Mas ser batido significa ser provado, para aquilo que não presta, que está no nosso meio, sair. Sabe, aquilo que está dentro de nós, as nossas amarguras, nossos ressentimentos, nossas fraquezas. Porque daí quando se manifesta aquilo, o oleiro vai lá e tira, até que aquele barro seja apenas barro. Simplesmente barro. Sabe? E se você quiser ser um vaso de honra, posso te dar um conselho? Deixa o oleiro te bater. Deixa o oleiro te esfregar. Deixa o oleiro te amassar. Porque se você deixar e passar pelo processo, você vai se tornar um barro, um vaso de honra. Porque você vai passar pelo processo, sabe? E esse processo de bater vai se repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. E aí, irmãos, quando o vaso passou por esse processo e está pronto, ele vai para o último processo. Vai para o fogo para ser queimado. Quer ser vaso de honra? Passe pelo fogo. Sabe o que é o fogo, irmãos? Eu já falei aqui. É a resistência. Repita comigo, a resistência do vaso está no fogo. Irmãos, não adianta ser um vaso bonito. Se tiver resistência, vai rachar. Se não tiver resistência, ele não vai segurar aquilo que ele foi construído para segurar. E o fogo fala de um batismo de resistência, de suportar as lutas, passar pelas provas. Amém? Um batismo de resistência. Porque o vaso, ele só passa a ter firmeza depois que ele passa pelo fogo. Depois que ele passa pelas provas, pelas lutas, pelas aflições, pelas tribulações e pelas dificuldades. Amém? Talvez você esteja vivendo essa fase. Não sei. Talvez você esteja na fase de estar sendo amassado pelo oleiro. Talvez você esteja, tem gente que talvez esteja ainda lá no barranco. Nem barro virou ainda, é só terra. Ou talvez você esteja naquele processo de estar passando pelo fogo. E às vezes você acha que está passando por essa prova, que é o inimigo, e de repente não é o inimigo. De repente é Deus te dando firmeza. É Deus te dando resistência. É Deus experimentando você para ver se você suporta. Amém? Então, passa por essa situação, passa por esse momento, passa por essa fase. Entenda que o oleiro está cuidando de você. Nós sejamos vaso de honra.
Na casa de Deus tem lugar para tudo quanto é tipo de vaso. Amém? Tem lugar para tudo quanto é tipo de vaso. Mas se eu pudesse escolher, eu quero ser um vaso de barro. Eu quero ser um vaso de barro. Amém, irmãos? Eu quero. Porque eu não quero perder a minha essência, a minha humanidade. Não quero perder isso, irmão. Amém? E outra coisa, irmão, o bom do vaso de barro é que em qualquer lugar que você pode pôr ele está certo. Amém, irmãos? Ele não escolhe muito. O vaso de barro, ele não escolhe aonde ele vai ficar, não. Amém? Que nós sejamos esses vasos, para que o Senhor possa nos usar. Vou voltar no texto aqui. De 2 Timóteo, para a gente fechar. Uma grande casa, não há apenas vasos de ouro, prata, mas também de madeira e de barro. Por que ele está dizendo isso? Porque a nossa tendência geralmente é olhar para aquilo que tem a cara. Às vezes nós queremos olhar apenas para aquilo que é ouro e aquilo que é prata. Mas olha o que a Bíblia diz: não foi com ouro e com prata que nós fomos comprar. Amém? Então Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, nessa casa de Deus que você vai pastorear, cuidado para você não ir pela aparência, porque na casa de Deus tem ouro, tem prata, mas não tem só isso não, também tem madeira, também tem barro. Amém? Então procura olhar com esses olhos. Amém? Procura analisar se é para honra ou para desonra. Que nós que estamos aqui sejamos para honra, sejamos para honrar o Senhor. Que eu seja sempre um vaso de honra e que nós possamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Somos vasos. Então eu peço aos vasos que se coloquem de pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Eu preciso dizer para você que Deus quer muito, muito, muito mesmo usar você na obra. Eu só não tenho coragem de dizer, porque seria uma mentira minha dizer que Deus precisa de você. Porque se eu disser que Deus precisa de você, eu estou dizendo que Deus é limitado. Porque quem precisa de outro é quem não tem condição de fazer. E Deus é todo poderoso. Então Deus, Ele não precisa, mas Ele quer muito usar você. Ele quer envolver você nos projetos dEle. Ele quer envolver você na obra dEle. Mas para isso você precisa passar pela prova, pela resistência, deixar o Senhor te amassar, para que depois Ele venha derramar azeite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Amém. Eu quero ser Senhor amado, aleluia, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora a nossa vida, a começar de mim, Senhor. Nós somos o vaso, Tu és o oleiro, Senhor. Nós reconhecemos a dependência, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que nós sejamos vasos para a honra e glória do Senhor. Que nós sejamos vasos, ó Deus,
para honrar a Tua palavra, para honrar a Tua casa, para servir a Tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira todas as imperfeições, Senhor. Ó Deus, se for preciso amassar de novo, amassa de novo. Se for preciso voltar, Senhor, para a roda, que nós possamos voltar para a roda, mas que nós sejamos forjados, que nós sejamos purificados, que nós sejamos transformados a cada dia, Senhor, para sermos vaso de honra na Tua casa. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes que muitas das vezes não Te agradam. Senhor, não nos deixa, Senhor, não nos deixa quebrar em outro lugar que não seja nas Tuas mãos. Não nos deixa quebrar, Senhor, em outro lugar que não seja na Tua presença. Senhor, eu Te louvo nessa noite, Pai. Faz de nós, Senhor, faz de nós um vaso de honra, faz de nós um vaso novo, faz de nós um vaso, ó Deus amado, para manifestar a glória do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, prontos, Senhor, que nós sejamos, ó Deus amado, prontos para servir, prontos para ser usados pelo Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o vaso, Senhor, é algo construído pelo céu, para guardar as coisas do céu. Deposita sobre nós os Teus tesouros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser um vaso, Senhor, eu quero ser um vaso, Senhor, quero ser um vaso novo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, irmãos? Que os vasos possam estar firmes na presença do Senhor.